Desde 1985 que Portugal tem vindo a envelhecer a um ritmo lento, que passou despercebido aos olhos de muitos, mas que na última década tem vindo a ganhar contornos preocupantes, podendo estar comprometida a renovação geracional. Ano após ano, o saldo natural do nosso país tem sido negativo, ou seja, são mais as mortes do que os nascimentos. É caso para dizer que a evolução científica e humana não trouxe só ganhos, porque também estamos a perder e muito, e muitas vezes não nos damos conta. Deixámos de ter famílias numerosas, passámos a ser um país de poucos filhos, muito à conta da evolução da prestação de cuidados de saúde, que também tornou, por exemplo, o planeamento familiar acessível e tendencialmente gratuito para todas as mulheres. Dados recentes divulgados pela Direção Regional de Estatística da Madeira remontam que a evolução na nossa região da população seguirá uma tendência decrescente nacional. Num cenário central, prevê-se que a população madeirense passe de 253 mil pessoas para 162 mil pessoas em 2080. Isto significa que nos próximos 60 anos a população da região deverá ser reduzida em 35%, o que significa uma perda de 91 mil pessoas. Para além do declínio da população, são de esperar alterações profundas na estrutura etária da população. Isto porque a tendência de envelhecimento demográfico deverá acentuar-se na região nas próximas décadas. Entre 2020 e 2080, na Madeira, de acordo com o cenário central de projeção, o número de jovens diminuirá de 34 mil para 16 mil e o número de idosos aumentará de 42 mil para 69 mil. No mesmo cenário, a população em idade ativa, ou seja, pessoas entre os 15 e os 64 anos, poderá diminuir em cerca de 100 mil pessoas, passando de 177 mil em 2018 para 77 mil em 2080. Face ao decréscimo da população jovem e ao aumento da população idosa, este estudo da Direção Regional de Estatística indica um forte agravamento do índice de envelhecimento na região, que aumentará de 124 para 429 idosos por cada 100 jovens, mais do que triplicando. No país, este índice passará de 159 para 300, atingindo em 2080 um valor inferior ao da nossa região. Em igual período e cenário, o índice de sustentabilidade potencial, que representa o quociente entre o número de pessoas em idade ativa e o número de pessoas com mais de 65 anos, sofrerá uma profunda redução de 420 para 112 pessoas em idade ativa por cada 100 idosos. Para o conjunto do país, este índice diminuirá de 295 para 138 pessoas em idade ativa por cada 100 idosos. De acordo com esta projeção, a esperança de vida à nascença dos homens irá aumentar dos atuais 74 anos para 84 em 2080. Para as mulheres, a esperança média de vida passará dos atuais 81 para 91 anos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o envelhecimento da população tem consequências incontornáveis nos sistemas de saúde. O aumento da esperança média de vida conquistado nas últimas décadas trouxe consigo o aumento da prevalência de doenças crónicas, alguma delas com consequente morbilidade, aliada à dependência física e psicológica, com evidente perda da qualidade de vida. Por outro lado, o desenvolvimento económico e social implicou uma alteração do paradigma de funcionamento da vida familiar, fazendo com que seja cada vez mais difícil cuidar de um parente no domicílio. Neste contexto, há uma perspectiva que também importa analisar, nomeadamente a redução da natalidade. Ora, numa sociedade onde há mais esperança média de vida e cada vez menos crianças a nascer, é expectável que ocorram consequências no sistema escolar, para além das inevitáveis consequências na área social, assim como nos sistemas de prestação de cuidados de saúde. O aumento significativo do índice de envelhecimento na última década, aliado à diminuição da taxa de natalidade, provocou um decréscimo progressivo no número de crianças a entrar no sistema escolar e mais pessoas idosas, ou com patologia crónica, ou com dependência, a necessitarem de assistência. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o investimento em equipamentos sociais e, em especial, em infraestruturas de apoio e assistência à terceira idade torna-se cada vez mais uma prioridade.
Conciliar esta opção com a rentabilização do património da região é uma oportunidade a reforçar, adaptando edifícios públicos a esta nova realidade, dando-lhes uma nova função e utilidade, olhando sempre para as necessidades da população. A melhoria das acessibilidades a norte, com a conclusão da via expresso que permitirá ligar Santana a São Jorge, aliada à afetação de um edifício recente e de excelente construção, faz com que seja possível encarar esta adaptação com bons olhos. Certamente é reconhecido por todos que a necessidade de camas em lares para idosos ou pessoas com elevado grau de dependência física é uma prioridade. E é também inegável a estratégia que tem sido seguida pelo Governo Regional nesta matéria. Mas há que continuar a dotar a região com mais camas e com mais equipamentos que permitam melhorar a resposta assistencial junto da população sénior e junto da população dependente. Assim sendo, o Grupo Parlamentar do PSD recomenda ao Governo Regional a transformação do edifício escolar desativado em São Jorge, a Escola de 2º e 3º ciclo Cardeal Dom Teodósio de Gouveia, em estrutura residencial para idosos ou em unidade de apoio integrado de internamento de longa duração. Tratando-se de uma proposta que é uma evidente mais-valia para o reforço da resposta social, bem como do benéfico impacto económico que trará a localidade de São Jorge, naquela que é uma verdadeira estratégia de investimento transversal e descentralizada deste Governo, estamos convictos que esta proposta merecerá acolhimento de todas as forças políticas com assento nesta Casa. Muito obrigada.